O primeiro louvor dessa manhã, nós vamos estar falando a respeito do primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Aquele primeiro amor, aquele momento onde nós ansiávamos em estar na presença de Deus, em participar dos cultos, em falar de Jesus. Esse é o primeiro amor que nós precisamos voltar. Nós vamos adorar o Senhor nessa manhã com esse cântico e realmente buscando a Deus de todo o coração. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos adorar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir.
Senhor, ó Deus da minha vida. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Adore a Deus. Igreja, o texto para a nossa meditação nessa manhã se encontra lá em Atos, capítulo 2, versos 42 ao 47, e também em 1 Timóteo 3, a partir do verso 14. Primeiro, Atos 2, 42 ao 47. Conversando ontem com o irmão Cláudio, né, a gente já vai priorizar aí também a compra de um microfone sem fio. E na sexta-feira, né, no culto da pós, foi nos dada até uma ideia bem interessante, né? Preciso comprar um microfone sem fio. A gente pode transformar esse aqui num sem fio. Um kit, compra aqui, encaixa aqui e recebe lá na mesa o sinal. Então a gente, né, pode estar também aí vendo isso para facilitar.
Mas nos diz assim a palavra do Senhor, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E em todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Uma igreja unida, uma igreja que está junta, na comunhão, no partir do pão, ela cai na graça do povo e Deus vai acrescentando. Agora o próximo texto, 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escreve-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Olha a ênfase que o apóstolo Paulo dá à igreja. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Pode continuar. E se tem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Isso. Volta agora o versículo 10. E também estes sejam provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas. Porque os que se servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O apóstolo Paulo está orientando nesse capítulo a Timóteo como deve ser o proceder da liderança da igreja, como deve ser o trato da igreja. E eu gostaria de falar nessa manhã a respeito exatamente disso, de igreja como família, igreja que é a coluna da verdade, a igreja que é a casa de Deus, e aonde nós precisamos ter uma orientação devida para que saibamos caminhar como igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai falar ali de uma série de questões que deveriam ser observadas pelos diáconos, questões a serem observadas por aquele que é o líder da igreja, o pastor, quando a Bíblia diz aquele que almeja o episcopado, aquele que é pastor, ele deve saber governar bem a sua própria casa, porque como alguém vai liderar a igreja do Deus vivo se não sabe administrar a sua casa? Então são muitas recomendações e eu queria nessa manhã me deter em algumas delas, e começando a falar que igreja é uma família e nós precisamos aprender a viver nessa família. E família envolve relacionamentos. Numa família nós temos pessoas diferentes, com opiniões diferentes. E uma vez o pastor Cláudio Duarte, ele falou uma frase muito interessante que diz assim: casamento não é encontrar a pessoa certa, mas é aprender a amar a pessoa errada. Casamento não é encontrar a pessoa certa, é aprender a amar a pessoa errada. Então, o que é a igreja? Se uma pessoa ficar procurando a igreja certa, ela nunca vai encontrar, porque em toda igreja que ela for, ela vai encontrar problemas. Mas o que é viver em igreja? O que é viver em família?
não é encontrar a igreja certa, é aprender a amar a igreja mesmo com as pessoas erradas, porque é o que nós somos, pessoas falhas, pessoas pecadoras, e quando nós entendemos isso, a igreja se torna um pedacinho do céu, como nós lemos aqui no livro de Atos. A igreja crescia, todos tinham tudo em comum, repartiam os seus bens, a necessidade de um irmão era a necessidade do outro também, e com isso eles caíam na graça do povo. Agora, o que é preciso para se formar uma família? A gente está falando hoje de igreja como família. O que é preciso para formar uma família? Se aplica também à igreja. Nós precisamos, para formar uma igreja, uma família, de comprometimento. Coloca para a gente, por favor, Efésios 4:3. O que é comprometimento? Vamos colocar aqui um exemplo de um pai de família, nosso irmão Luiz. Imagina que o irmão Luiz, você recebe o seu pagamento, né, suado, o irmão lutou, trabalhou a vida inteira, se aposentou, e aí o irmão recebe o pagamento dele, encontra alguém passando na rua, né, me passa teu Pix aí, a pessoa quer, não, vou transferir um dinheiro, pessoa que você nunca viu na vida, e aí você transfere todo o seu pagamento para essa pessoa que você nunca viu. É certo isso? Alguém aqui é doido de fazer isso? Pegar o seu dinheirinho suado, o seu pagamento e dar para alguém na rua que não conhece? Não. A gente trabalha o mês inteiro, a gente recebe o nosso salário e a gente investe em quem? Na nossa família. Isso é comprometimento. É nós termos a consciência de que nós temos um compromisso de construir, de edificar, de preservar a nossa família, não só financeiramente, mas em todos os sentidos. É necessário que aqueles que fazem parte de uma família estejam presentes. Imagina se você passa na tua casa uma vez por mês. Aí, tudo bom, pessoal? Vim dar um oi para vocês. É a famosa família posto de gasolina, né? Você só para lá para abastecer e vai embora. Tem algumas pessoas que tratam a família assim. Eles só querem ir lá para se abastecer e depois vão embora. Isso acontece às vezes, né, com alguns jovens e adolescentes que acham que família é só lugar de conseguir coisas, né? Só se aproxima às vezes de um familiar quando tem algum interesse. Pai, me dá um dinheiro aí, mãe, faz isso assim por mim, irmão, irmã, e aí é a família posto de gasolina, aonde só se vai para se abastecer. Mas família não é isso, igreja não é isso. Igreja e família é relacionamento. Nós precisamos estar juntos, não dá para a gente estar junto todo dia, né? Mas toda semana a gente tem um encontro, né, nos cultos. A gente quer colocar aqui os cultos online também, a gente vai colocar para aquele momento onde a pessoa que não pode estar no culto, ela vai ouvir o culto de casa ou às vezes numa condução, ser abençoado também. Mas o culto online não é para tirar as pessoas do templo, porque essa comunhão aqui é importante. A Bíblia fala sobre isso, não deixando de congregar, como é costume de alguns, principalmente quando vê que vai se aproximando aquele dia. Então, formar uma igreja, formar uma família, envolve comprometimento, envolve querer estar junto, investir o nosso tempo, os nossos recursos nessa família, investir o de melhor que nós temos para que essa família seja preservada. E aí, quando nós falamos em relação à família, nós podemos observar que o mundo hoje, esse mundo pós-moderno, as pessoas estão muito individualistas. As pessoas, né, elas estão vendo só o seu lado. Isso às vezes dentro da própria família. E conversando ontem, né, a respeito de quando às vezes acontece a morte de um familiar, os outros membros da família eles não estão preocupados às vezes com a dor do outro, né, com aquele que se foi, estão preocupados com a herança. Não é isso que a gente estava conversando ontem, Renato? O que vai ficar aí para mim, né? O que eu posso ganhar dessa pessoa que morreu? E às vezes as pessoas, por causa de herança, estão criando inimizades, famílias são destruídas, porque quando alguém morre, um pai, uma mãe, começa a briga pela herança. É o individualismo, as pessoas não valorizam mais os relacionamentos, estarmos juntos.
na comunhão, no partir do pão. Como é precioso esse momento aqui, como é precioso aquele momento do café, da gente bater um papo, pegar um solzinho ali fora. Como é precioso o momento da escola bíblica dominical, onde a gente coloca ali as nossas opiniões, onde a gente aprende com o outro irmão. Como é precioso o momento do Papo 10 que vai voltar. Ontem no Café dos Pastores, a gente estava ouvindo lá um testemunho de um pastor falando sobre a família dele. E meus irmãos, como o testemunho daquele pastor me edificou. Mas sabe por que eu fui abençoado naquele café? Porque eu fui. Se eu não tivesse ido, eu não teria sido abençoado. Então, família é isso, é comprometimento de estarmos juntos, de participar dos cultos, das reuniões, da escola bíblica dominical, e isso vai nos fazer crescer como família. Porque quando começa o individualismo, quando começamos a nos afastar, a família começa a desmoronar. Isso tanto na igreja quanto no lar também. Uma outra coisa que precisamos entender sobre família, sobre igreja, é que formar uma igreja exige sinceridade. Obrigado. Formar uma igreja exige sinceridade. Muitas vezes nós sabemos o que deve ser dito, mas às vezes a gente não fala. E meus irmãos, uma coisa que eu vou ser com os irmãos é sincero. O que precisar falar, eu vou falar. Porque nós não podemos ver a coisa errada, caminhando de forma errada e ficarmos quietos. O pastor, os líderes não podem ser omissos, nós temos que ter um compromisso com a verdade. A Bíblia, nós lemos aqui, igreja, coluna da verdade. Agora, o fato de nós falarmos a verdade não quer dizer que a gente tem o direito de ser grosseiro. Primeiro, a Bíblia diz assim em Provérbios 28, 23: o que repreende o homem achará depois de mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Então, o livro de Provérbios nos mostra que às vezes nós temos que repreender, e mais na frente a gente vai encontrar o favor. Melhor do que lisonjear. Está vendo que a coisa está dando errada? Poxa, você é 10, não, está tudo certo, está tudo bem, quando na verdade não está. Então a gente precisa ter na igreja essa sinceridade, essa verdade, e de colocar as coisas bem claras, para que a gente possa ser curado, para que a gente possa avançar. E aí a Bíblia diz em Salmos 141:5 o seguinte: fira-me o justo e repreenda-me, e isto será excelente remédio sobre a minha cabeça. Fira-me o justo, isso será excelente remédio sobre a minha cabeça. Eu não tenho problema nenhuma com críticas, então se os irmãos verem que eu estou fazendo alguma coisa errada, que os irmãos não concordem, conversem comigo. Pode ser que eu aceite ou não, claro que a gente vai avaliar as críticas, mas eu estou aberto a sugestões, a críticas. A gente tem que ter esse entendimento de saber que às vezes nós precisamos ser repreendidos, orientados. Pastor, olha só, isso daí não ficou muito legal, não, vamos fazer de outro jeito. Pastor, essa ideia aí é muito boa, não, vamos tentar de outra forma. E assim a gente vai crescendo como igreja do Senhor. Agora, como nós falamos, o fato de numa igreja precisar haver sinceridade, assim como numa família, isso não nos dá o direito de sermos grosseiros. Olha o que a Bíblia fala: não repreenda asperamente um ancião, mas admoesta-o como a um pai, aos moços como a irmãos, a mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Então a Bíblia nos manda dizermos a verdade em amor. E quando a gente tiver que repreender alguém, se for uma pessoa mais velha, olha para ele como se fosse um pai. Se for uma mulher mais velha, olha como se fosse uma mãe. Se for alguém da tua idade, olha e veja como se fosse o teu irmão e a tua irmã. É assim que a gente deve tratar uns aos outros na igreja, com amor, com carinho, com respeito, falando a verdade sempre, não com hipocrisia, mas falando a verdade em amor. E a verdade vai prevalecer na igreja do Senhor. Glória a Deus. Formar uma igreja, formar uma família, exige também
humildade. O orgulho, ele ergue muros entre pessoas, mas a humildade, ela constrói pontes. O orgulho vai levantar muros, nós vamos ficar separados, mas a humildade, ela vai construir pontes. E o que seria humildade? A Bíblia nos fala lá em 1 Pedro 5,5, diz assim: cingindo-vos de toda humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A pessoa que é soberba, ela vai encontrar resistência de Deus, ela não vai conseguir avançar. Mas quando Deus encontra um coração humilde, Ele dá graça, que é favor imerecido, e a gente consegue avançar. O que é ser humilde? É ser capaz de reconhecermos as nossas fraquezas, é sermos capazes de reconhecermos os nossos limites. Eu posso ir até aqui, mas daqui para frente eu vou precisar da ajuda do meu irmão. Eu não estou entendendo bem como é que eu vou fazer isso, mas eu vou pedir opinião, eu vou pedir ajuda. Isso é ser humilde. Humilde é ser paciente também com as fraquezas dos outros, quando eu entendo que as pessoas também têm as suas limitações. Ser humilde é estar aberto para admoestações, é estar aberto também para receber uma orientação. E ser humilde é colocar também os outros em evidências. Não é só eu que tenho que aparecer, mas eu tenho que também valorizar o meu irmão, valorizar o que ele faz, valorizar o seu trabalho. Isso é ser humilde, é reconhecer também a importância do outro. O arrogante, o orgulhoso, ele acha que não precisa de ninguém. Ele quer resolver tudo sozinho, ele faz as coisas por conta própria e ele pisa os outros. Mas aquele que é humilde, ele sabe que ele precisa do outro. E a essência da igreja é isso: somos uma família, somos um corpo, onde precisamos de todos, onde cada pessoa é importante. Meus irmãos, cada um aqui é importante. Como vocês são preciosos. E quando falam de alguém, a gente fica triste, né? Onde é que está fulano? Está fazendo falta aqui nas reuniões, no culto, na comunhão que a gente tem. E aí em Romanos 2,16 diz assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Isso daqui é uma receita da humildade. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. E no início, sede unânimes entre vós. Uma igreja precisa ser unânime, nós precisamos caminhar com a mesma visão, nós precisamos caminhar com o mesmo direcionamento. Isso é ser humilde, ser unânimes entre nós. E quando nós fizermos a nossa sessão, com certeza vai haver unanimidade. A gente vai chegar a um consenso, né, de tudo que precisa ser resolvido, e a igreja vai abraçar o que for decidido de forma unânime. Vamos caminhar juntos para a glória de Deus, para o crescimento da obra do Senhor. E, para finalizar, formar uma família, formar uma igreja, exige aceitação. Para formar uma igreja, uma família, nós precisamos de aceitação. E eu gosto muito daquela alegoria, né, das ferramentas, aonde numa carpintaria, coisa de desenho animado, né? As ferramentas resolveram fazer uma reunião. E aí, lá começou a reunião das ferramentas. O carpinteiro foi embora, apagou a luz, e as ferramentas se levantaram, né, e começaram a discutir entre elas. Aí, o serrote acusou o martelo de bater muito forte. Você bate muito forte, você não serve. Aí o martelo falou: não, o problema é o parafuso, ele dá muita volta para conseguir chegar aonde tem que chegar. Aí o parafuso falou assim: não, o problema é a fita média, que ela é toda certinha, quer botar tudo no seu devido lugar, arrumadinho, medidinho. E aí as ferramentas estavam naquela confusão, um acusando o outro, né? O serrote corta todo mundo, o martelo bate forte demais, o parafuso dá muita volta. De repente, né, chega o carpinteiro, as ferramentas ficam lá paradinhas, como um desenho animado, né? E aí o carpinteiro começa a fazer uma mesa maravilhosa com aquelas ferramentas. Usa o serrote para cortar, a trena para medir, o martelo para bater, o parafuso para unir
e dar força, e aí nós observamos que cada ferramenta tem o seu valor. O parafuso pode dar muitas voltas, mas ele une e deixa ele bem preso. O martelo ele tem força. O martelo tem força. A trena ela consegue calcular e planejar tudo direitinho para que o projeto saia correto, né? Então, cada ferramenta tem o seu valor. E o que nós somos? Nós somos ferramentas nas mãos do carpinteiro Jesus. E através de cada um de nós, Ele vai fazer coisas maravilhosas, Ele vai fazer uma obra linda, Ele vai fazer algo extraordinário para o crescimento do seu reino. E meus irmãos, a gente vai começar a trabalhar aqui na igreja sobre a questão do nosso chamado. O vídeo já está no ponto aí? Sobre a questão do nosso chamado. Porque como igreja do Senhor, nós temos um chamado. Nós temos os nossos dons, os nossos talentos, né? Nós temos um ministério para o qual Deus nos chamou. E cada ministério, cada dom, cada talento é importante. Agora, cada um precisa conhecer o seu chamado. Cada um precisa conhecer o seu dom espiritual. Então, em breve, a gente vai começar um estudo sobre dons espirituais. Mas, qual o teu chamado? Mas eu já queria começar a falar alguma coisa. E esse vídeo aqui que nós vamos passar, ele é muito interessante, porque ele vai falar que cada um tem um chamado. E como família, como igreja, nós precisamos entender que para cada um, Deus deu um direcionamento. Isso, esse primeiro ali. Qual o teu chamado? Que tal fazer um curso gratuito de ChatGPT e inteligência artificial, com 4 aulas, com cerca de 2 horas de duração cada um, e que eu te explico. É muito interessante esse vídeo, vamos assistir. Uma pergunta: qual é o seu chamado? Eu faço essa pergunta porque nós não seremos julgados por aquilo que fazemos neste mundo, mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine se você estivesse diante do trono de Deus e uma cena como essa acontecesse. Evangelista Tiago, venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista? Mas, Senhor, eu não sou evangelista. Eu sou youtuber. Eu fui influencer. E muitas pessoas multiplicavam o que eu falava ou dizia. Evangelista Tiago, onde estão a 1.575.000 almas que eu deixei para você influenciar na Europa e na Ásia? Filho, onde elas estão? Eu era youtuber de coisas superficiais, entretenimento, era tudo por diversão. Mas eu ia à igreja. Eu participava do Ministério de Jovens e eu até ofertava. Filho, onde estão a 1.575.000 almas que eu te chamei para impactar na Ásia e na Europa? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo que diz respeito a esse homem foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Líder Júlia, venha dar conta da sua vida na terra. Líder? Mas eu sou só uma adolescente. Eu não entendo. Eu sempre fui à igreja. Eu estava lá com os meus amigos. Líder Júlia, eu te chamei para influenciar e a impactar a vida dos seus amigos e não para ser influenciada por eles. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado a vida de 2.755 jovens. Filha, onde estão estas almas? Assim, no que diz respeito ao chamado dessa moça,
foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Médico Mateus, venha dar conta da sua vida na terra. Médico? Não. Eu fui pastor por 20 anos, de uma igreja com 1000 membros. Médico Mateus, eu te chamei para impactar vidas dentro dos hospitais. Tendo feito isso, você teria impactado 5 famílias significativamente. Você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente. 999.000 almas teriam sido salvas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente, no que diz respeito ao chamado desse homem e tudo o que ele fez na terra, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Irmã Sofia, venha dar conta da sua vida na terra. Senhor, eu só criei 2 filhos. Eu nunca fiz viagens missionárias, eu nunca preguei às nações. Eu só me esforcei muito para criar os meus 2 filhos nos seus caminhos. Irmã Sofia, eu nunca te chamei para viajar pelas nações. Eu nunca te chamei para fazer uma viagem missionária. Eu te chamei para que você criasse os seus 2 filhos. E deixe-me eu te mostrar as 3.800.000 almas que seus 2 filhos impactaram nesta vida. Você me buscou, você me ouviu e você foi obediente ao seu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Então lembre-se, você não será julgado por aquilo que você faz nessa terra, mas sim, você será julgado por aquilo que você foi chamado a fazer. Lembre-se, você tem um chamado. Amém? Essa última parte é muito impactante, porque aquela mulher chega diante, né? Aquele homem representando Deus para ser julgada. Ela diz assim: eu não fiz viagem missionária, né? Eu não fiz isso, não fiz aquilo. Ele diz: filha, eu te chamei para criar 2 filhos. Deixa eu te dizer o que esses filhos fizeram. Ele vai dizer: os seus filhos, eles ganharam não sei quantas almas para Jesus. Então a gente pensa às vezes que fazer a obra de Deus se restringe a algumas poucas tarefas, quando não. Deus nos chama para exercermos o nosso ministério lá fora também, na nossa família. Então isso é a igreja, é nós entendermos que cada um tem um chamado, cada um foi separado por Deus para uma tarefa específica. Às vezes na sua casa é onde Deus quer que você exerça o seu principal ministério. É claro que você vai estar na igreja também ajudando, mas na sua família, entre os seus, de repente é lá que Deus quer te usar mais. Então vamos ter isso no nosso coração, estarmos em paz, tendo consciência daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E finalizando a mensagem dessa manhã, nós falamos que formar uma igreja, formar uma família exige comprometimento. Um pai de família está comprometido a estar com a sua família, a direcionar os seus recursos para a sua família, e assim também é quem forma uma igreja. Devemos estar comprometidos com a nossa igreja. Formar uma igreja também envolve sinceridade. Precisamos ser sinceros, não pode haver hipocrisia. Eu não posso dar um tapinha, né, nas costas do irmão. Ô meu irmão, que bom te ver aqui, dar um abraço nele, e quando ele vira as costas, eu estou falando mal do irmão. Isso é hipocrisia. Então, formar uma família, formar uma igreja exige sinceridade. Mas como é que é essa sinceridade? É com grosseria? Não. Aquele que vai repreender alguém que é mais jovem, olha para aquele mais jovem como se fosse um filho.
né? Aquele que vai repreender alguém que é mais velho, falar com alguém que é mais velho, olha como se fosse um pai, uma mulher mais velha, como se fosse uma mãe. É o que a Bíblia nos orienta a fazer. Não repreenda asperamente um ancião, mas admoesta-o como pai, aos moços como irmãos, a mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Formar também uma igreja exige humildade. Eu preciso reconhecer minhas fraquezas, preciso ser paciente com os outros, preciso estar aberto a admoestações, a críticas e preciso também valorizar e colocar o outro em evidência. E nós falamos que formar uma igreja, uma família, precisa também de aceitação. Um é martelo, o outro é parafuso, o outro é serrote, o outro é trena. Com qual ferramenta aí você se identificou? Você é importante. Na mão do carpinteiro, nós vamos fazer coisas maravilhosas. Amém? E essa mensagem continua logo mais à noite. Tem alguns outros pontos aí que eu queria falar, mas eu vou dar continuidade à noite. A gente vai estar encerrando o culto, adorando a Deus com o último louvor. Amém? Ser reconhecido. Vamos adorar a Deus? Glória a Deus. Maravilha.
amado Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso na Tua presença, por essa linda família, a Igreja Batista Central em Jardim Amendoeira. Agora, Deus, despede-nos em paz para os nossos lares. Renova as forças, ó Deus, de cada um de nós e estaremos aqui, ó Deus, à noite, ó Deus, para Te adorar e Te bendizer, se assim o Senhor permitir, porque esse é o desejo do nosso coração. Estarmos juntos em família, em comunhão, em amor, servindo ao Senhor e Te adorando. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e que a amizade, a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja sobre toda a Igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém.